Hoje tem Fluminense Internacional de Milão. Sim, hoje, nessa segunda-feira, tem Fluminense Internacional de Milão aqui em Charlotte, na North Carolina, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Você já imaginava ouvir isso? Isso é uma loucura, galera. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, estou aqui pro meu quarto jogo de Copa do Mundo de clubes. O Fluminense já empatou com o Borussia Dortmund, o Fluminense já ganhou da equipe do Ulsan da Coreia do Sul e o Fluminense já empatou com uma Mamelodi e chegou até as oitavas de final e na segunda colocação. Parte desse pré-jogo vai ser gravada aqui, diretamente do Valhalla, aqui na Carolina do Norte, aonde a torcida tricolor se reuniu para poder trocar aquela ideia, enfim, passar aqui a noite, tirar um pouquinho da ansiedade para o jogo de amanhã. A outra parte vai ser gravada já lá da casa onde eu tô, pra gente poder falar um pouquinho de tática. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo, você vai encontrar aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor, beleza? Então já chega deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. A audiência tem sido muito boa dos pré-jogos, dos vídeos de pré-jogo do Mundial de Clubes. A galera vem sempre buscar bastante informação. Então se inscreve aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral pra gente. A partir de meio-dia a gente já vai estar ao vivo, tá? Aqui no Raiz Tricolor mesmo, meio-dia aí do Brasil, 11 horas no horário aqui dos Estados Unidos. Vamos estar ao vivo, o estádio é bem ali. O estádio está coladinho na gente aqui, na verdade. A gente já vai estar ao vivo do entorno do estádio. 4 horas de pré-jogo para você ter muito conteúdo sobre o Fluminense. O jogo é às 4 da tarde no horário do Brasil, 3 da tarde. Tá prometendo uma solina absurda, tá? Aqui tá no meio do verão, pra vocês terem noção, eu tô começando a gravar esse pré-jogo às 9 da noite e ainda tá relativamente claro. Provavelmente muito calor pro jogo contra a Inter de Milão, tá? Transmissão, você já sabe, Cazé TV, Globo, Sport TV e DAZN são os três que transmitem a partida. Vamos trabalhar na real aqui? Tá? Sem meias palavras, sem nada de... Cara, a eliminação do Botafogo e a eliminação do Flamengo alivia um pouquinho a nossa barra. A gente não tem que ficar se comparando com eles, tá? Se o Flamengo e o Botafogo tivessem caído na primeira fase, a gente não tinha que ficar falando assim, nossa, muito bom cair na primeira fase, mas com a campanha melhor do que eles. Não, eu sempre falo isso. Eu prefiro 1000 vezes que o Flamengo... Não joga não, senão vai dar ruim. Joga não. O maluco querendo, o português querendo jogar a bola aqui pra mim. Ah, é oficial, né? Oficial aqui, ó. Me ofereceram lá no estádio. Ah. Uma mágica no estádio. boa. Mas eu fui Fluminense, eu estive lá em Jeddah, foi coincidência. Estive lá na Arábia Saudita. No Mundial contra o City. Lá, foi muito interessante. Você foi contra o Al-Ahly? No jogo contra o Al-Ahly? Fui na final e fui ao Al-Ahly. Aqui. Não, lá mesmo. Não, porque se você fosse só contra o City, eu ia falar pra você não ir amanhã, não. Que aí senão fica complicado. Não, mas eu estou aqui porque foi coincidência. Ontem o Benfica jogou aqui. Ah, sim, jogou contra o Chelsea aqui. O nosso treinador estragou tudo. Ele já esteve no Brasil e não fez nada. Aí agora veio para aqui, para o Benfica, e só estragar, que é o Bruno Lage. O Bruno Lage. Gostei muito dele no Brasil. Foi, porque ele ferrou o Botafogo. Ele atrapalhou o Botafogo. Agora ferrou o Benfica no Mundial de Clubes, já ferrou o campeonato. Por isso, vê se ele vai embora rápido. Valeu, irmão. Bom, é muita sorte. Obrigado. Português torcedor do Benfica aqui. Eu falo isso sempre, a frase que eu falo sempre é o seguinte: eu não ligo se o Flamengo for segundo colocado, eu não ligo se o Botafogo for terceiro e o Vasco for quarto. Se o Fluminense for primeiro, eu quero estar melhor que os meus rivais, mas estar melhor que os meus rivais ganhando, entendeu? Então assim como eu, não vou comemorar que foi rebaixado o Flamengo na lanterna, o Vasco em 19º, o Botafogo em 18º, e eu vou estar comemorando porque a gente caiu em 17º. Minha parada é ir bem o Fluminense e estar à frente dos rivais. E óbvio que a eliminação deles alivia um pouco a parada. O vareio que o Flamengo tomou do Bayern de Munique, e não vem de narrativazinha de Fla-Press, que tá ridículo, tá? Contra o Liverpool teve jogo. Agora, contra o Bayern de Munique, tá ridículo. Tomou um amasso do Bayern, a real é essa. E o Botafogo ter sido eliminado por um brasileiro. Isso, obviamente, torna a situação do Fluminense um pouco mais tranquila para esse jogo contra a Inter. Mas, novamente, o Fluminense vive o Fluminense. E o Fluminense joga contra a Inter de Milão um jogo que tem condições de ganhar. O Fluminense não é favorito do jogo, são coisas diferentes, tá? Óbvio, a estratégia pro jogo, como vai ser? Pra mim, a estratégia ideal pro jogo é, se o Fluminense tivesse direito a uma escolha no primeiro tempo, entre fazer um gol no primeiro tempo ou não levar gol no primeiro tempo, eu pegava a segunda. Eu colocava... Vitor Lessa, vem cá, inclusive. Se você tivesse direito de escolha agora, pro Fluminense, você tem que escolher, você vai ganhar um dos dois. O Fluminense vai fazer um gol no primeiro tempo, e a outra opção é, o Fluminense não vai levar um gol no primeiro tempo. Qual que você escolheria? Fazer o gol no primeiro tempo. Você escolheria fazer? Eu escolheria o outro, sabia? Eu acho que levar o jogo pro segundo tempo é mais vantagem pro Fluminense.
mas aí você toma um gol, tá lascado. Então, é porque já teve time que fez um gol e tomou uma virada. Não, beleza, pode acontecer, mas aí dá mais trabalho, pelo menos. Veja bem, se você toma um gol, você tá 0-0, você toma um gol no segundo tempo, vai ter que sair. Aí se tiver que sair, meu, e abrir... Aí... enfim, são visões. Se você faz um gol, você tem como... Bota um ônibusinho lá na frente e tenta a sorte. O ônibus tem que ser aquele leito-cama, Ser bem... leito-cama, 2 andares, aquele lá, o ônibus semi-avião. Mas eu acho que a chance assim seria maior. Mas tudo isso é assim... É uma teoria maluca de um jogo que nem começou, né? O jogo desse tamanho não tem como prever nada. O que a gente imaginar pode vir outra coisa totalmente diferente amanhã. Tomara que seja diferente para melhor. Exatamente. Muito obrigado, Vitor Lessa, pela participação. Tá Ajudou. aqui, Pré-jogo, meu vídeo de pré-jogo. É a abertura do vídeo de pré-jogo aqui, eu já tô nela já também. Se inscreva no canal do Lessa também. Se tá vendo esse, vai lá ver o pré-jogo do canal do Lessa. Se chegou pelo canal do Lessa, aí se inscreve aqui também, né? Vai aqui, né? Enfim. Então, foi bom. O Lessa apresentou uma outra visão. Eu tô mais no ponto de que levar o jogo pro segundo tempo, já que os caras estão no final de temporada, talvez seja mais interessante, entendeu? Você leva o jogo pro segundo tempo, segura um 0-0 no primeiro tempo, até porque eu falei, é não levar gol, mas você pode fazer também, né? Mas é não levar gol. Eu acho que pode ser positivo pro Fluminense no segundo tempo, cansar um pouco os caras, tentar... Não é ser covarde, é jogar, dançar conforme a música. E a música não se apresenta favorável aos times que quiseram partir para cima dos europeus que têm nível A. E a Inter de Milão é um time de nível A. Seja historicamente, que acho que história não entra tanto em campo, entra, mas não entra tanto. Seja no momento. O time é o atual vice-campeão da Champions. É o time que na primeira fase, apesar do empate contra o Monterrey, não desempenhou um super futebol, mas foi efetivo, ganhou do Urawa Reds e do River Plate. Então, penso que levar esse jogo para o segundo tempo, a gente tem alternativas para poder tentar vencer esse jogo. A gente fala agora sobre a parte do bola em campo. Lembrando, este jogo vale para o Fluminense cerca de 50 e poucos, 60 milhões de reais. Depende da cotação, porque a cotação abaixou um pouquinho agora. Vencer este jogo dá ao Fluminense uma venda grande. Um Cauã Elias. É como se o Fluminense olhasse para a base... É como se o Chelsea olhasse para a nossa base e falasse assim: rapaz, vocês têm contrato aqui com o Alexandre Jesus ainda, né? Ele vale 70 milhões, vou te dar aí. É a gente ganhando esses 70 milhões. Indo para 60, 70 milhões, indo para as quartas de final. Então é um jogo importantíssimo. E a gente precisa saber jogar esse jogo. Como a gente pode jogar? É com você, Gabriel, dos estúdios, falando sobre parte do bola e campo. Vamos lá, eu já estou aqui diretamente um cenário ali do estádio já aqui, e vamos embora para a gente poder falar da parte de bola em campo aqui deste vídeo. As duas escalações estão aí, e você que está mais atualizado na Justiça do Fluminense, eu não botei a escalação errada aí, não. Simplesmente eu botei a escalação do Fluminense, que seria a provável antes da provável divulgada. Vamos lá, tá? Para não causar desinformação, vamos começar pela do Fluminense primeiro. O que era esperado a escalação básica titular do Fluminense hoje, o Renato Gaúcho colocaria? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas, Genê, Hércules Martinelli, Nonato, Arias, Canóbio e Germancano. Esse seria o padrãozinho. Pois bem, não é isso que deve acontecer. O Fluminense deve entrar sem Canóbio ou o outro ponta ali que jogaria por aquele lado e jogando com 3 zagueiros. O Fluminense deve colocar para este jogo 3 zagueiros, foi pelo menos o que o pessoal do GE. Globo divulgou, que foi testado pelo Renato Gaúcho. Quem sairia do Fluminense? Na teoria, sairia um dos atacantes. O Fluminense entraria numa espécie de 3-5-2, colocando mais ou menos... Seria mais ou menos aqui, essa seria a formação, né? Imagino que o John Arias por trás aqui do Germancano, caindo dos dois lados e tendo auxílio do Martinelli. Estou muito intrigado sobre o René aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu imagino que o Renato tentou fazer: espelhar a Inter de Milão na defesa, né? 3 zagueiros, Fluminense botar um reforço de um volante a mais. O Marcelo Bielsa, um dos grandes treinadores do nosso continente, tem um vídeo muito famoso dele falando sobre isso, falando: cara, se você é inferior ao seu adversário, a primeira coisa que você faz é espelhar teu adversário. Você espelha teu adversário e coloca ali
uma imposição física, porque se você é pior, você tem que ganhar fisicamente desse adversário, você tem que ter mais raça, tem que ter mais vontade, etc. Tudo aquela que é uma cultura sul-americana. E você espelha, pelo menos, o adversário. Eu, quando me deram a manchete, o Fluminense vai jogar com 3 zagueiros, eu falei, pô, beleza, ele vai tirar o René. Eu achei que ele não fosse tirar um dos pontos. Achei que ele fosse tirar o René e ia deixar o Freitas meio que como um lateral esquerdo bem defensivo, uma espécie assim. Mas não. Então acho que a gente deve ver um René caindo muito pelo lado esquerdo, talvez avançando mais, ou talvez um Arias caindo lá pelo lado esquerdo e a gente vendo um avanço do Samuel Xavier, mas não sei qual vai ser tanto a utilidade do Samuel Xavier se ele não tiver o Arias para poder dialogar. Então confesso que a gente vem com... A gente não sabe o que querer para esse jogo. Se o Arias cair mais pela direita, pode ser que o Martinelli suba mais, e aí o Fluminense vai ter uma espécie de 3-5-2 com o Martinelli criando mais, ou será que, não, de repente o Hércules e o Martinelli seguram mais na frente da área, e é o Nonato quem aparece com essa função de criador de jogadas, ao lado do John Arias aqui, mais pelo lado direito, o Nonato mais pelo lado direito. A gente não sabe, e a Inter também não sabe, o segredo é esse, né? Nem de um lado a gente sabe, nem do outro lado eles sabem também. Sobre a equipe da Internacional, alguns desfalques, né? Alguns jogadores da Internacional se lesionaram ao longo do Mundial e já nem voltam mais para o Mundial. É o caso, por exemplo, do Pavard, que era titular também, um lateral direito, defensor pela direita, né? A Inter também joga com 3 zagueiros. Do Bissek, do Çalhanoğlu também, jogador de meio de campo importantíssimo, e do Zielinski. São os 4 que tiveram já suas férias antecipadas porque não vão ter condição de jogo até o final do Mundial de Clubes. Quem está de volta é o Marcos Thuram, que sim, para os mais velhos e que não acompanham tanto o futebol europeu, é filho daquele Thuram, do Lilian Thuram. Marcos Thuram é atacante, deve começar no banco, está voltando agora também à equipe da Internacional. Eu acabei botando o número do Mkhitaryan 222, mas é 22 só, tá? Vou ler aqui a escalação da equipe da Internacional. O goleiro é o Ian Sommer, o suíço, a zaga com a Sérvia, De Vries e Bastoni, 3 zagueiros, né, como eu falei. Aí a linha de meio de campo tem o Dumfries, o Aslani, Barella e Di Marco. Pode ser que na lateral esquerda, por exemplo, que na ala pela esquerda, o Carlos Augusto entre, o brasileiro Carlos Augusto, mas, enfim, quem tem jogado é o Di Marco. Na frente, Mkhitaryan, o armeno, e com o ataque formado pelo Esposito e pelo Lautaro Martínez, o camisa 10, o craque do time. Quem também tem jogado bastante é o Luiz Henrique, camisa 11, ex-Botafogo, não aquele Luiz Henrique nosso, o outro Luiz Henrique mais antigo do Botafogo. O time do técnico Christian Chivu, assim, Chivu ou Chivu, eu sempre chamei de Chivu quando ele era jogador. Assim, o desempenho da Inter de Milão até agora no Mundial, ele é o seguinte: estrearam um jogo contra o Monterrey, onde a Inter foi bem melhor, né? O empate por 1-1, eles saem atrás no placar, mas conseguem ir buscar o empate, mas não conseguem, tem dificuldades para poder virar o jogo porque não conseguem definir as jogadas. Vem o jogo contra o Urawa Reds, saem atrás no placar, tem dificuldades e vão empatar o jogo aos 40 do segundo tempo e virar o jogo já nos acréscimos. Muita dificuldade de concluir as jogadas, muitos chutes de fora da área, e as poucas chances que tem dentro da área são com o Lautaro Martínez, que tem 3, 4 chances por jogo e guardou gols até agora, mas também desperdiçou oportunidades. Já em outros casos também, a gente teve o último jogo sendo do River Plate, que é um jogo completamente maluco, porque com 10 minutos de jogo, o River começa a se lançar para frente, já para poder jogar de igual para igual ali, de frente a frente, porque precisava ganhar o jogo contra a Inter de Milão, porque o Monterrey ganhando estava ultrapassando e o River estava sendo eliminado. Então, foi um jogo um pouco mais atípico, mas ainda assim, chances perdidas pela Internacional, foi conseguir fazer o gol, apesar de já estar jogando bem melhor antes, mas não estar efetivando essas chances, foi conseguir fazer o gol efetivamente só depois que o River já tinha um a menos, na reta final do jogo. Então a gente está falando de um time que levou o primeiro gol do time mexicano e do time japonês e que, numa trocação sincera, demorou muito a executar uma vitória contra a equipe do River Plate, e isso jogando pressionado nos 3 jogos, não teve nenhum jogo em que eles já estavam classificados ou algo do tipo. Então acho que vale esse destaque. O time da Inter de Milão é um time tido como uma das primeiras categorias do futebol mundial, atual vice-campeão da Champions League. Tem que se respeitar e tem um grande time. Mas no Mundial até agora, teve muita dificuldade para transformar domínio em chances de gol, e as chances de gol que teve dificuldade para converter.
Veja bem, é um time que fez os seus gols praticamente todos até agora no segundo tempo. Acho que o do Monterrey foi o único no primeiro tempo. É um time que levou o gol inicial, tomou, quem abriu o placar foi o adversário em 2 jogos. Então, a gente está falando de uma alternativa que o Fluminense vai ter. E eu quero muito entender como o Renato pensa esse time com 3 zagueiros, ou se foi só um blefe, um teste no treino, alguma coisa desse tipo. Beleza? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Esse pré-jogo deu bastante trabalho para poder gravar. Gravei de lá, gravei daqui. Tô fechando isso já bem tarde. Então dá o like, se inscreve aqui no canal. A arbitragem da partida, faltou só isso. A arbitragem da partida é de El Salvador. O nome do árbitro é Ivan Barton, de El Salvador. Apita o jogo, apitou Flamengo e Chelsea, expulsou um jogador do Chelsea e ficou marcado. Achei uma matéria muito interessante porque ele ficou marcado porque na Liga das Nações da CONCACAF de 2023 ele apitou a semifinal entre México e Estados Unidos, teve uma confusão generalizada, ele expulsou 4 jogadores e terminou a partida antes de esgotar o tempo previsto na época por cantos homofóbicos. Olha só que coisa. Então é um árbitro que não tem meio que medo de fazer as coisas, não. Espero que ele não tenha medo de expulsar quando um jogador do Internacional dá uma tesoura num jogador do Fluminense e eles, infelizmente, têm que ficar com um a menos. Dá pra acreditar. Torcedor tem que acreditar. Ai, Gabriel, mas e se perder? Se perder, meu amigo, perdeu e tu acreditou. A parada é essa. Se você não acreditar, vai perder do mesmo jeito. E se você acreditar, então sim, acredita, tem como ter jogo. É difícil pra cacete, os caras são favoritos. Mas o Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo, já demitido, pelo menos na frase ele mandou muito bem. O cemitério tá cheio de favoritos. O cemitério do futebol tá cheio de favoritos. Tamo junto, vamos embora. A partir da meio-dia a gente tá ao vivo aqui no Raiz Tricolor, já direto dali, ó, do Bank of America Stadium, aqui em Charlotte, nos Estados Unidos. Eu espero que hoje não acabe o nosso sonho. Tamo junto, até a próxima. Valeu.